Olá a todos, vamos voltar a ler mais um capítulo, mais uma parte, né? Estamos na reta final deste livro, Além da Democracia. Descentralização na Suíça. A Suíça já comprovou que a descentralização pode funcionar bem. As pessoas muitas vezes pensam que o tamanho e centralização trazem prosperidade e todos os tipos de outros benefícios. No entanto, a Suíça, que não é nem um membro da UE, que é a União Europeia, nem da OTAN, prova o contrário. Com quase 8 milhões de habitantes, este país tem mais ou menos a população da Virgínia e seu governo é altamente descentralizado. 26 cantões, regiões, competem uns com os outros e desfrutam de uma grande autonomia. Os cantões já foram estados autônomos, separados, e alguns têm menos de 50 mil habitantes. Além disso, existem 2.900 municípios na Suíça. O menor tem cerca de 30 habitantes. Isso é muito mais do que a maioria dos outros países europeus. A maior parte do imposto de renda suíço é pago ao município e ao cantão e não ao governo federal. Quer dizer, o que se arrecada fica ali, né? Os municípios e cantões são muito diferentes em tributação e regulamentação e, assim, competem pelas preferências dos cidadãos e das empresas. É sábio que a Suíça é um país de grande sucesso, todo mundo sabe. Está entre os melhores do mundo, em termos de expectativa de vida, emprego, bem-estar e prosperidade. É um dos poucos países no mundo que não tem convivido com guerras por mais de um século. Apesar da existência de 4 idiomas, o alemão, o francês, o italiano e o romanche, há uma grande quantidade de harmonia social. Em contraste com a situação na Bélgica, onde as tensões e conflitos de interesses entre flamengos que falam holandês e os valões que falam francês estão sempre ameaçando dividir o país. Considerando que os flamengos se queixam de que eles têm que pagar para os menos ricos, valões, os suíços não experimentam qualquer atrito, consequência de seu sistema descentralizado. É claro, a Suíça é uma democracia, mas o país tem tantos e tão pequenas unidades democráticas que consegue evitar muito dos efeitos negativos da democracia parlamentar nacional. A Suíça também prova como possibilidade de sucessão reduzir as tensões. Na década de 1970, os habitantes da língua francesa do cantão de Berna não se sentiam bem representados na área em que viviam, predominantemente de língua alemã. Assim, em 1979, as comunidades de língua francesa se separaram e formaram o cantão de Jura. Ao longo dos séculos, as disputas entre os diferentes grupos étnicos e idiomas foram pacificamente resolvidas desta forma. Como os cantões suíço e as comunidades são pequenas, as pessoas não só podem ir às urnas, mas também têm a opção de se mudar e se estiverem insatisfeitas com o governo. Desta forma, as más políticas são substituídas por boas políticas.
Isso não significa que nós defendemos o modelo suíço como um ideal ou uma única opção, mas é um exemplo que se mostra como o governo descentralizado poderia funcionar e como ele conduz a impostos mais baixos e maior liberdade individual. Também não queremos dizer que a democracia é necessariamente uma coisa boa, desde que seja mantida pequena. Uma democracia com 3 pessoas ainda é errada, se ninguém puder fugir dela. Neste caso, ela poderá ter os mesmos efeitos negativos que uma democracia com 10 milhões de cidadãos. O que importa é que as próprias pessoas estejam autorizadas a determinar o quão grandes são as unidades administrativas em que querem viver e qual forma de governo que possuem. Não precisa ser uma democracia. Liechtenstein, 160 km², Mônaco, 2 km², 2 km², Dubai, Hong Kong, 1.100 km², e Singapura, 710 km², não são democracias parlamentares, mas esses países bem-sucedidos, são países bem-sucedidos. Esses países mostram que, muitas vezes, pequeno é bom, quanto menos, melhor. Alguém poderia pensar que o direito de secessão e autodeterminação leva a conflitos. Mas esse não é o caso. Pense como um mercado livre funciona. Todo mundo tem o direito de abrir um negócio. Ainda assim, a maioria das pessoas são empregadas por empresas. Essa cooperação traz benefícios para todas as partes. Isso se aplica a países também. As pessoas podem optar por serem independentes, mas a maioria vai achar que é do seu interesse participar de uma sociedade. E as várias sociedades também vão considerar de seu interesse cooperarem. Claro, economias de escala podem reduzir os custos, mas em que grau isso vai acontecer? Só pode ser determinado se as pessoas forem livres para escolher. A secessão não tem necessariamente que conduzir a imediata autonomia administrativa completa. Qualquer forma de descentralização em que certas responsabilidades são transferidas do governo central para o governo local poderia ser chamado de secessão política. Esta poderia ser uma forma de transição atrativa entre secessão completa e a situação atual. Como isto poderia funcionar pode ser visto no exemplo das chamadas zonas econômicas especiais, como Shenzhen, que o governo chinês criou nos anos 1980 e 1990. Essas regiões tiveram pouca regulamentação, permitiram algum investimento estrangeiro e abriram o caminho para o resto da China se tornar mais livre. Dubai também criou essas zonas francas, onde existem poucas regulamentações de comércio e trabalho. Tais zonas francas econômicas poderiam ser um modelo para a criação de zonas francas políticas, onde as pessoas pudessem experimentar diferentes formas de governo. A sociedade contratual. Muitas vezes as pessoas pensam que, se o Estado não fornecer algo, por exemplo, subsidiar a ópera ou cuidar dos idosos, esses algo não existirá. Mas essa é a mentalidade das pessoas na antiga União Soviética, que disseram: que seria de nós se o Estado não cuidasse de nós? Quando a economia norte-americana, Milton Friedman, visitou a China comunista, ele foi questionado por funcionários sobre quem seria o secretário de Recursos Naturais dos Estados Unidos. Quando ele lhes disse que não
não havia tal pessoa. Eles olharam para ele, incrédulos, e eles não podiam imaginar que a produção e distribuição de matérias-primas seriam possíveis sem controle do governo. Hoje as pessoas acham difícil imaginar que os cidadãos, antes do advento da democracia, aceitavam a autoridade do rei, mas, estranhamente, eles aceitam a autoridade da maioria sem um murmúrio. No passado, as pessoas não podiam imaginar como seria a vida sem um rei. Do rei era esperado que sustentasse seus súditos. Vamos agora olhar para o Estado e para a democracia. Da mesma forma, hoje as pessoas acham difícil de acreditar que os cidadãos, antes do advento da democracia, aceitavam a autoridade do rei. Mas, estranhamente, eles aceitam a autoridade da maioria sem dizer um pio. No entanto, vamos à auto-organização, sem coerção e controles superiores, acontecendo ao nosso redor todos os dias. Muitas vezes, como a Wikipédia, a enciclopédia da internet, pudesse ser bem sucedida sem um controle central. Mas funciona. Toda a internet é um conjunto de numerosas organizações separadas, pessoas e tecnologias que trabalham em conjunto, sem administração central. No início da internet não tinha dono. No início da internet, no início da rede mundial de computadores, muitos não podiam acreditar que a internet não tinha dono, que foi baseada em acordos individuais voluntários entre milhares de organizações, abre aspas, fornecedores de serviços da internet, empresas, instituições, fecha aspas, cada um deles controlando uma pequena fração da rede. Na verdade, o nosso ideal de uma sociedade livre seria semelhante ao modelo em que a internet se baseia. Com a internet, apenas algumas regras simples se aplicam. O resto está aberto para todos participarem como preferirem. A regra principal é comunicar através dos protocolos da internet, TCP/IP. Nesta base, milhões de empresas, organizações e indivíduos são livres para fazerem suas próprias coisas, criarem seus próprios domínios, oferecerem os seus serviços e comunicarem-se da forma que eles quiserem. As pessoas também podem iniciar novos protocolos, além do TCP/IP, e descobrir se outros querem seguir seu exemplo. Elas podem começar novos serviços e ver se conseguem encontrar clientes. Esta diversidade, liberdade e auto-organização na internet provou funcionar surpreendentemente bem. Da mesma forma em que em uma sociedade livre, a regra principal é não cometer violência, fraude ou roubo. Enquanto as pessoas obedecem a esta regra, elas podem oferecer todos os serviços, incluindo os que agora são vistos como públicos. Elas também podem criar suas próprias comunidades como quiserem, monarquista, comunista, conservadora, religiosa ou mesmo autoritária, desde que seus clientes adiram voluntariamente e deixem outras organizações em paz. E essas comunidades podem ser constituídas por 10 pessoas ou 1 milhão, não interessa. Abre parênteses. Note que uma empresa privada como o Walmart tem 2 milhões de empregados. Quando você tem muitas unidades administrativas diferentes, as pessoas podem sempre se mudar. Se elas não gostarem da unidade onde vivem, e os governantes estão bem conscientes disto, seus moradores não são apenas os cidadãos que estão
ocasionalmente autorizados a votar, mas são também os clientes que eles têm de servir bem, se quiserem retê-los. O mesmo acontece no mercado. Se os clientes não gostarem do que o padeiro tem para oferecer, eles não organizam protestos a fim de influenciar o proprietário. Eles simplesmente vão a outra padaria. Pequenas sociedades são mais propensas a se basearem em acordos claros do que em influência através das urnas. Nos Estados Unidos e em outros países democráticos, nenhum cidadão tem um contrato com o governo, especificando suas obrigações mútuas. Por exemplo, o que o governo vai oferecer e qual o custo. Pense em questões como pensões, saúde, educação, subsídios, leis trabalhistas e assim por diante. Os cidadãos têm uma obrigação vaga e indefinida de pagar impostos, de prestar os serviços. E o governo pode mudar as regras a qualquer momento, independentemente de qualquer resultado eleitoral. Isso cria uma insegurança jurídica considerável. Você pode ter pago contribuições previdenciárias por anos, na expectativa de que, no momento da aposentadoria, você receberá alguns benefícios. No entanto, o governo pode alterar a quantidade desses benefícios com uma canetada. Ou você aluga uma sala pensando que você pode cancelar o contrato de arrendamento em um determinado momento, quando o governo de repente decide que condições diferentes serão válidas para a duração dos arrendamentos. Uma sociedade decente deve ser baseada em contratos, onde os direitos sejam respeitados e em que todas as partes saibam em que pé estão, onde as regras não possam ser alteradas pelos governantes no meio do jogo, e esses contratos não têm necessariamente de ser os mesmos para todos. Assim como acontece com os funcionários de uma empresa, cidadãos diferentes podem ter contratos diferentes, dependendo da área onde vivem ou trabalham. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.